Olá a todos e a todas, vamos iniciar agora a terceira parte do nosso curso de História da Filosofia Moderna. Nessa terceira unidade nós nos dedicaremos ao estudo, sobretudo, do ceticismo na filosofia moderna e uma das respostas possíveis ao ceticismo, a alternativa ao ceticismo. Nós nos ocupamos até agora com o estudo de autores não céticos, também podem ser chamados de dogmáticos. Vimos um pouco da filosofia de Descartes, um pouco da filosofia de Malebranche, um pouco da filosofia de Leibniz, também a filosofia de empiristas como Locke e como Berkeley, e vimos que em nenhuma desses pensamentos nós encontramos reflexões céticas. Nenhum desses autores, apesar de alguns deles terem sido associados ao ceticismo, nenhum deles se pretendeu cético. Descartes, apesar da dúvida proposta nas meditações sobre filosofia primeira, a dúvida radical, aquela dúvida existencial que chegou a incidir sobre a existência dos objetos do mundo externo, Descartes, apesar de ter sido associado ao ceticismo no período, não se declarou cético. Descartes tinha como objetivo a fundamentação do conhecimento, tinha como objetivo encontrar um ponto de apoio sólido sobre o qual edificar a estrutura do conhecimento, o edifício do conhecimento humano, e para isso se valeu da dúvida. Duvidou de uma forma metódica, a partir de um pressuposto metodológico, duvidou-se para encontrar a verdade. Da mesma maneira, nós vimos que o Berkeley tinha como objetivo justamente responder ao ceticismo, às filosofias céticas vigentes no período, aquilo que ele acreditava como ameaçando a possibilidade de conhecimento humano. Mais especificamente, ele acreditava que a teoria das ideias abstratas e a teoria da dupla existência condenavam a pesquisa filosófica inevitavelmente ao ceticismo, e Berkeley, apesar de ter sido compreendido como um cético, lutou veementemente contra essa posição, ou pretendeu lutar contra o ceticismo. Agora nós iniciamos, nessa terceira etapa de nosso estudo, nós iniciamos com a leitura de David Hume, que de todos esses filósofos de que nós tratamos, é o primeiro a se declarar cético. Então David Hume é um filósofo cético para todos os fins, pretendeu escrever a sua filosofia para mostrar os limites do conhecimento humano, aquilo que os seres humanos podem e aquilo que eles não podem conhecer, estabelecendo, a seu ver, muito claramente todas as gamas, toda uma diversidade de conhecimentos ou de objetos que os seres humanos jamais poderiam conhecer, em virtude da fraqueza, se eu posso assim dizer, do entendimento ou da debilidade das faculdades mentais, das nossas operações cognitivas, que não nos permitiriam conhecer. Então, David Hume, cético, será a primeira parte dessa unidade 3. Nós lidaremos com a filosofia do David Hume. E, na sequência, nós veremos uma das alternativas de resposta à filosofia cética de Hume, uma das alternativas ao ceticismo humeano, que é a filosofia do senso comum, do Thomas Reid. Então, grosso modo, de uma maneira bem didática, a filosofia cética do Hume teria influenciado ou teria recebido como resposta duas grandes correntes filosóficas que teriam se originado como uma resposta à filosofia humeana. A primeira delas é a filosofia do senso comum, desenvolvida inicialmente por Thomas Reid, ainda na Escócia, com a filosofia humeana. Hume é um filósofo escocês. A filosofia do senso comum teria surgido como uma resposta ao ceticismo de David Hume. E também, na Alemanha, a filosofia transcendental do Kant. Mais ou menos isso, pelo próprio texto do Kant, nós sabemos
que a leitura da obra humiana teria supostamente despertado Kant do sono dogmático. De que maneira isso influencia a filosofia kantiana? A leitura de Hume teria influenciado a filosofia kantiana? É um trabalho para os estudantes, os pesquisadores da filosofia kantiana. Mas então, apenas de modo didático, nós podemos dizer que David Hume impactou profundamente a filosofia moderna com seu ceticismo, lembrando que Hume não foi o único cético do período. Outros filósofos se declaram céticos. Nós temos Pascal como um filósofo cético, nós temos Pierre Bell, Simon Fouché, Pierre Daniel Louet. Então nós temos grandes autores, sobretudo Bell, extremamente famoso, extremamente célebre no período, é discutido por grande parte desses autores que nós temos lidado até agora. Nós temos outros filósofos céticos no período, mas Hume se torna, sobretudo hoje, é visto como um dos mais importantes do período, não só do ponto de vista do ceticismo, mas do ponto de vista de toda a história da filosofia. Então, junto de autores como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, nós temos também Kant e nós temos também a filosofia humiana. E então o Hume é um filósofo britânico, nascido no século XVIII, nasceu em Edimburgo, capital da Escócia, em uma família pertencente à pequena nobreza de proprietários de terras. Desde jovem, o Hume mostrou interesse pelos estudos clássicos, pelo estudo da filosofia, e se opôs à vontade de sua família, que era de que ele seguisse a carreira de advogado. Isso teria sido lhe imposto, essa tentativa de que ele se formasse para advogado como seu pai, mas ele não decidiu seguir outros estudos. O interesse do Hume era pela leitura, pela literatura, pelas letras, pela filosofia. Perdão. Em 1729, contando apenas 18 anos, disse que ele teria tido a intuição que lhe revelou um novo cenário de pensamento e que o motivou a pensar uma nova filosofia, o que ele veio a chamar de ciência da natureza humana, que nós vamos ver agora, logo nesse nosso primeiro encontro, o que isso quer dizer. Mas ele, desde jovem, então, contando apenas 18 anos, ele já teve uma ideia de que maneira ele poderia vir a contribuir para o cenário da filosofia, para o pensamento filosófico, em um contexto em que como nós vamos ver, segundo o Hume, nada era passível de conhecimento. Tudo era confuso, muitas perplexidades envolviam os raciocínios filosóficos, as investigações filosóficas, e o Hume tem essa intuição de um novo saber que poderá resolver muitos desses conflitos que, então, dificultavam a investigação filosófica. Então, esse novo cenário de pensamento tem efeitos perturbadores sobre o jovem Hume. Então, o Hume se dedicou arduamente, com muito afinco, ao estudo das letras clássicas, ao estudo da filosofia, ao estudo dos grandes clássicos, e de uma maneira em que ele chegou ao ponto de adoecer, a tal ponto ele se dedicou a esses estudos que ele chegou a ter um colapso, caindo em depressão, e só depois de um bom tempo é que o Hume pôde se reestabelecer e, com a sua saúde reestabelecida, ter dado continuidade aos seus estudos. Então, com esse novo cenário de pensamento, com essa intuição de que seria a ciência da mente humana ou da natureza humana que poderia conduzir a filosofia, o pensamento filosófico a um novo patamar, surge a ideia de se escrever a obra que veio a ser chamada de Tratado da Natureza Humana. É uma das maiores obras da história da filosofia, uma das mais conhecidas, das mais lidas, e que até hoje influencia profundamente o pensamento filosófico, seja na moral, seja na política, seja na estética, seja na psicologia da mente, na filosofia da mente. Aqui o Hume aborda um sem número de temas, aprofunda-se na discussão, que foi profundamente influente no período, apesar
aos olhos do próprio Hume, a obra não ter tido uma influência assim tão grande, ou não ter tido o impacto que ele acreditou que ela teria. Então, com um novo cenário de pensamento, nasceu a ideia do Tratado da Natureza Humana, na qual o filósofo trabalhou na Inglaterra de 1734 e depois, entre 34 e 36, na França, em La Flèche. Lembrando que La Flèche foi o colégio jesuíta em que Descartes desenvolveu seus primeiros estudos, foi onde Descartes foi introduzido à filosofia. Então, infelizmente, o Hume nunca conseguiu ser professor, ele nunca conseguiu assumir uma cátedra de filosofia. Ele o tentou por 2 vezes, pelo menos, na Universidade de Edimburgo, em 44, 45, e na Universidade de Glasgow, em 51. Em ambos os casos, a sua candidatura foi recusada em virtude das suas polêmicas teses filosóficas, que, como vamos ver, chocou grande parte dos seus leitores. Então muitos ficaram chocados com as teses céticas, e para muitos também as teses ateicas de Hume, o ateísmo de Hume, e isso teria o impedido de assumir um cargo de professor. Então o Hume nunca conseguiu ser professor de filosofia. Então, nesses anos, ele foi preceptor, secretário de um general em expedição à França, integrou uma missão diplomática em Viena e em Turim, foi secretário do embaixador inglês em Paris. Então, perambulou, assumiu várias funções, vários cargos. Em 1767, ele obteve um cargo de subsecretário de Estado para os Assuntos do Norte. Pouco depois, conseguindo a considerável pensão, pôde finalmente, e infelizmente já quase perto do fim de sua vida, dedicar-se exclusivamente a seus estudos prediletos, vindo a morrer em 1776. Então, perdão. Essa é, grosso modo, a história do Hume. A grande obra que o Hume pretendeu publicar, aquilo para o qual ele achou, aquela obra que o Hume pensou que despertaria a atenção de todos e que o elevaria, tornaria o famoso, tornaria o célebre, era o Tratado da Natureza Humana, que foi publicado em 1739 e 1740, os primeiros dois livros do tratado publicados em 39, o livro 3 publicado em 40, junto com um apêndice. Então, o Hume apostou alto que essa obra traria a fama literária que ele sempre sonhou, e infelizmente, de acordo com o que ele próprio escreve, a obra nasceu natimorta. Então ela não causou o impacto que ele acreditou que ela causaria. Mas isso, claro, aos olhos de Hume, ela não teria despertado a atenção que ele gostaria que tivesse despertado no período, mas é claro, hoje nós sabemos que ela foi profundamente influente por mais de um motivo. Só para que possa se ilustrar a importância dessa obra que tanto desiludiu o Hume, nós temos em Aberdeen, também na Escócia, por volta do início de 1760, da década de 60 do século XVIII, por volta desse período, nós temos a formação de uma sociedade de filosofia chamada Wise Club, ou Clube da Sabedoria, Clube dos Sábios, Wise Club, ou Philosophical Society of Aberdeen, que foi fundada por Thomas Reid, junto com outros filósofos e professores de filosofia do período, em que as discussões dessa sociedade de filosofia, dos encontros, grande parte dessas discussões era dedicada ao estudo da obra de Hume e tentativas de se responder ao ceticismo encontrado na obra humeana. Então, apesar dessa frustração do Hume com o Tratado da Natureza Humana, que a princípio não teria despertado a atenção de todos como ele gostaria que tivesse despertado,
libertado, nós temos toda uma corrente de filosofia na Escócia que surge a partir da leitura do Reid. E dessa sociedade filosófica, muitos autores célebres do período fizeram parte, como James Gregory, James Beattie, hoje filósofos não tão estudados, mas que no período foram bastante importantes. Então, em 39 e 40, nós temos a publicação dos 3 livros do Tratado da Natureza Humana. Hume reescreve o primeiro livro do tratado, que é dedicado ao conhecimento, chamado do entendimento. Ele reescreve esse livro de uma maneira mais acessível, como que um resumo dessa parte, desse livro 1 do tratado, e publica-o com o título de Investigação sobre o Entendimento Humano, 8 anos depois. Da mesma maneira, é claro que o tratamento é distinto. Alguns tópicos presentes no livro 1 do Tratado da Natureza Humana não são considerados na investigação sobre o entendimento humano. Há alguns pontos em que aparentemente há divergência, ou que Hume evolui ou transforma o seu pensamento. Isso tudo é objeto de estudos mais aprofundados, mas didaticamente, mais uma vez, para que a gente possa compreender de uma maneira mais didática, a investigação sobre o entendimento humano é uma reformulação dos argumentos apresentados no livro 1 do tratado. Da mesma maneira que a investigação sobre os princípios da moral, publicada em 51, é uma reformulação ou uma apresentação da discussão moral, sobre filosofia moral, apresentada no livro 3 do Tratado da Natureza Humana. Então, o Hume teria escrito essas 2 obras desenvolvendo temas já tratados no Tratado da Natureza Humana. E para o próprio Hume, a investigação sobre os princípios da moral é o melhor de seus escritos. O Hume considera os princípios da moral sua melhor obra. Publicou também vários ensaios morais, políticos e literários entre 41 e 42, que receberam várias reedições. Escreveu a História da Inglaterra em vários volumes, e aqui sim o Hume alcançou a fama literária. Então o Hume não se tornou famoso no período, ou ele acredita, a princípio, ou em uma visão superficial, o Hume se tornou célebre apenas a partir da publicação da História da Inglaterra, em vários volumes, que foi o livro oficial de história da Inglaterra durante muito tempo. Então Hume ficou famoso como um historiador naquele período. Publicou também a História Natural da Religião, que é um livro, claro, sobre a discussão da origem das religiões, e os diálogos sobre a religião natural, onde também há a discussão dos argumentos em favor da existência de Deus. E há também um intenso debate entre os comentadores para saber qual a posição Hume de fato assume nos diálogos, porque não está muito claro qual é a posição de fato do Hume, qual daqueles debatedores presentes no diálogo assumiria a posição humiana. Esses são apenas alguns escritos do Hume, dando destaque para o Tratado da Natureza Humana, então a obra capital, que teve um grande impacto, apesar de Hume não ter reconhecido isso na época. A Investigação sobre o Entendimento Humano, que é uma recapitulação ou um desenvolvimento dos argumentos apresentados no livro 1 do Tratado da Natureza Humana, e Investigação sobre os Princípios da Moral. Todas essas obras hoje são bastante estudadas na academia. Nós temos estudos sobre vários aspectos presentes da filosofia de Hume presentes, tanto nos ensaios quanto na História da Inglaterra e nos 2 livros sobre religião. E para o nosso curso, eu gostaria de considerar, sobretudo, o Tratado da Natureza Humana. Essas serão algumas passagens desse livro, serão algumas sessões, algumas partes, serão os textos base de nosso curso, assim como uma sessão ou 2 sessões da investigação sobre o entendimento humano, já que essa primeira parte, a
A unidade 3 é uma unidade onde vamos falar do ceticismo hilmiano. Essas duas obras são as mais importantes para nós considerarmos os compromissos epistêmicos, epistemológicos de Hume, a sua compreensão das possibilidades do conhecimento humano. Então, Tratado da Natureza Humana, cujo subtítulo é Uma Tentativa de Introduzir o Método Experimental de Raciocínio nos Assuntos Morais. Então, tal como nós vimos Locke, nós vimos Berkeley, Hume é um dos autores do período que pretende transferir o método experimental de raciocínio aplicado por Bacon, aplicado por Newton, ao estudo dos fenômenos naturais. O Hume quer trazer para o exame dos assuntos morais, dos assuntos referentes não apenas ao certo e ao errado, ou seja, a moral, mas também quer aplicar esse método ao estudo da mente humana, ao modo como a mente funciona, e a partir disso falar de assuntos morais, políticos, relativos à estética. Então, a partir dos pressupostos metodológicos do método baconiano, newtoniano, aplicar esses pressupostos ao estudo da mente, ou seja, da natureza humana, e o que é, grosso modo, a natureza humana nesse momento. Então, tratado sobre a mente humana, que é um tratado em que Hume pretende aplicar a filosofia experimental baconiana, newtoniana, ao estudo da mente humana, disso que faz o ser humano, a natureza humana. E como dito, o tratado é dividido em 3 livros distintos. Do entendimento, onde se encontra sobremaneira, principalmente os assuntos relativos a conhecimento. Das paixões, que é o livro 2, onde Hume faz uma psicologia muito detalhada das paixões humanas, das afecções humanas, começando pelo exame das paixões do orgulho e da humildade, passando as paixões do ódio e do amor, e finalmente chegando à benevolência, por exemplo. Faz um estudo completo da paixão pela fama, das paixões que encontramos nos animais. Então, um estudo muito minucioso e detalhado da natureza humana em seu aspecto afetivo. Por um lado, se o livro do entendimento é um estudo do aspecto intelectual da mente humana, no que diz respeito especulativo, que diz respeito ao conhecimento, o das paixões é o aspecto afetivo, como os seres humanos são afetados pelas paixões, como essas paixões surgem na mente humana. O livro 3, publicado em 1740, é o livro da moral, sobre a origem das nossas aprovações e desaprovações morais, sobre quais são as virtudes e quais são os vícios, e também adentra questões de política. E, junto ao livro da moral, o livro 3 do Tratado da Natureza Humana, Hume publica um apêndice, e é um célebre apêndice à obra, em que o Hume aparentemente, em algumas interpretações, parece confessar ter encontrado um erro fundamental em sua teoria da identidade pessoal. Nós lembrando aqui que o Locke é quem inicia na filosofia o estudo da questão da identidade pessoal, aquele problema do que faz a nossa pessoa, o que constitui, como somos a mesma pessoa ao longo do tempo, ou por que acreditamos ser as mesmas pessoas ao longo do tempo, apesar das mudanças. O Hume tem uma contribuição muito conhecida nesse campo sobre a identidade pessoal. Ele também tem uma opinião a esse respeito, e no apêndice ele aparentemente confessa ter encontrado ali um problema, uma dificuldade, mas de modo algum essa dificuldade está clara, e nós, intérpretes, comentadores, pesquisadores da filosofia humeana, tentamos esclarecer o que de fato teria incomodado o Hume em sua teoria da identidade pessoal. Então, bom, essa é uma breve apresentação, uma sucinta introdução ao pensamento de Hume, lembrando para o nosso curso, principalmente essa compreensão de que Hume foi um filósofo cético que pretendeu investigar os limites do conhecimento humano, a
partir da aplicação dos pressupostos da filosofia experimental, a observação dos fenômenos mentais, daquilo que acontece na mente e a experiência, a experimentação disso que se passa no interior da mente, inferir princípios gerais capazes de explicar o funcionamento da mente, mostrar os limites do conhecimento humano, mostrar de que modo a mente é afetada por certas paixões, mostrar o fundamento dos nossos juízos morais de aprovação e desaprovação. Enfim, isso, grosso modo, é o que eu gostaria de trazer inicialmente sobre o Hume. Começamos então a nossa excursão no pensamento humeano com a leitura da introdução do tratado. A introdução do tratado, que é extremamente rica sobre os propósitos do Hume em relação à ciência da natureza humana, que ele também chama às vezes de ciência do homem, que é essa filosofia sobre os fenômenos mentais, sobre isso que se passa na mente, já, claro, numa tradição, como nós podemos ver aqui, herdeiro de Locke, herdeiro de Berkeley, porque, tal como os dois autores, o Hume, tá claro, é um empirista. Então nós temos, tradicionalmente, nós temos três grandes empiristas britânicos, John Locke, George Berkeley e David Hume. Seriam os três grandes empiristas, claro, cada um guardando as suas particularidades, e Hume seria um herdeiro dessa tradição empirista de investigação da mente humana, investigação dos fenômenos mentais, a partir da aplicação do método experimental de raciocínio, a partir de pressupostos empiristas. Mas na advertência ao leitor que precede a introdução ao tratado, nós já encontramos algumas informações importantes sobre a obra humeana. Meu objetivo no presente trabalho está explicado de maneira suficiente na introdução. O leitor deve apenas ter em mente que nem todos os temas que ali me propus são abordados nestes dois volumes. Então essa é uma advertência que precede os livros 1 e 2 do Tratado da Natureza Humana. Os temas do entendimento e das paixões compõem por si só uma sequência completa de raciocínios. E minha intenção era tirar vantagem dessa divisão natural a fim de testar o gosto do público. Então nós vamos ver que o Hume, isso vai ficar claro em nossa próxima videoaula, ele acredita aqui que ele está seguindo uma divisão natural, se nós podemos assim dizer, que é falar do entendimento e depois falar das paixões. Como nós vamos ver, ele vai falar primeiro das ideias. Nós vamos começar no âmbito das ideias para depois falarmos das paixões, que, como veremos, são impressões que são produzidas a partir de ideias. Mas isso é um tema para o próximo encontro. Mas gostaria apenas de esclarecer que essa divisão entre entendimento, um livro do entendimento e um livro das paixões, não é uma divisão arbitrária, não é uma divisão metodológica apenas, é uma divisão que segue a ordem natural do surgimento das ideias ou das percepções na mente. Primeiro nós teríamos impressões, que são de sensação, que são produzidas na mente, que se tornam ideias, e o entendimento operará com essas ideias, e essas ideias mais tarde originarão impressões de reflexão ou impressões secundárias, que são as paixões. Então a ordem, isso faz parte da própria natureza humana. O primeiro, as ideias, surgirem as ideias a partir de impressões de sensação, mas temos as ideias e o entendimento opera com ideias, e só depois nós temos paixões, que são os afetos. Então essa é a ordem que o Hume decide separar os seus livros, os livros do tratado, e não é uma ordem arbitrária. Mas isso, claro, ficará um pouco mais claro em nosso próximo encontro. Se eu tiver a sorte de ser bem-sucedido na apresentação do entendimento e das paixões, procederei ao exame da moral, da política e da crítica, o que completará esse tratado da natureza humana. Felizmente o Hume publicou de fato o livro 3 sobre a moral, e infelizmente o Hume não escreveu um livro, um tratado da natureza humana sobre a política e um tratado sobre a crítica ou sobre a filosofia do gosto, sobre a estética.
a aprovação e a desaprovação do belo. Então, a política e a crítica nós encontramos sobretudo, mas não unicamente, em seus ensaios. O Hume tem ensaios diversos sobre a política, sobre a fundamentação da ciência política, sobre a origem do governo, tem ensaios sobre o nosso gosto, sobre as nossas aprovações estéticas, sobre o refinamento do nosso gosto, enfim, isso tudo, tudo isso nós podemos encontrar em outros textos do Hume, mas infelizmente o tratado, ao invés de 5, teve apenas 3 livros. Considero a aprovação do público a maior recompensa que posso receber por meus esforços, mas estou determinado a tomar seu juízo, qualquer que seja ele, como meu melhor ensinamento. Então aqui, lembrando mais uma vez, essa vontade, esse desejo de Hume de ser reconhecido entre os seus contemporâneos como um grande autor das letras, como um grande escritor, e nós vemos, nós podemos perceber na leitura do tratado um cuidado muito grande do Hume com a escrita. O Hume é um excelente escritor. É claro que todos os outros também são excelentes escritores, John Locke, Berkeley, todos eles escrevem muito bem em suas obras, mas nós vemos o Hume um cuidado maior, visto que, além de filósofo da mente, além de cientista da natureza humana, nós percebemos que o Hume também queria ser um ótimo escritor. Ele gostaria de escrever de uma maneira agradável que pudesse cativar todos os seus leitores. Então, vamos logo à introdução do Tratado da Natureza Humana, em que nos 6 primeiros parágrafos, entre o primeiro e o 6º, o Hume vai nos explicar o que é essa ciência da natureza humana. Então, na introdução da obra, o projeto filosófico de Hume é claramente expresso no tocante à sua motivação, a necessidade de revisão das bases do conhecimento humano. Então, assim como nós vimos em Descartes, assim como nós vimos em Locke, assim como nós vimos em Berkeley, assim como nós veremos em Reid, faz parte do espírito do período da filosofia moderna essa tentativa de se rever os fundamentos do conhecimento. A preocupação desses autores é com ponto de apoio, por onde vamos começar a fazer filosofia. Todos eles acreditam encontrar problemas, debilidades no fundamento do conhecimento, de modo em que suas propostas são sempre a descoberta do verdadeiro fundamento do conhecimento humano. Como Hume, assim como todos esses outros autores, Hume quer propor um novo fundamento, de modo a garantir que os seres humanos possam conhecer de fato. Não nos esqueçamos aqui que Hume é um filósofo cético, e logo vamos entender como nós podemos conciliar todas essas afirmações positivas de Hume sobre a possibilidade de conhecimento com o seu ceticismo justamente sobre as possibilidades de conhecimento. Mas para que sigamos a ordem dos escritos, sem passar adiante e com o risco de confundir um pouco as nossas cabeças, as nossas mentes, vamos nos manter sobre essa ideia de que Hume é um reformador da filosofia, pretende encontrar um novo fundamento para a filosofia, justamente para o conhecimento humano, justamente porque o fundamento sobre o qual o pensamento filosófico foi construído até então é um fundamento equivocado. E claro, como todos esses outros autores, a seu ver, a filosofia ou as nossas ciências, o conjunto dos nossos saberes, se encontra numa situação demasiado funesta, triste, de confusão, perplexidade. Ele vai dizer: tampouco é necessário um conhecimento muito profundo para se descobrir quão imperfeita é a atual condição de nossas ciências. Mesmo a plebe lá fora, ou seja, os não versados em filosofia, os letrados, os que não são filósofos, o vulgo,
é capaz de julgar pelo barulho e vozerio que ouve que nem tudo vai bem aqui dentro, ou seja, dentro da academia, dentro da ciência, dentro da filosofia. Não há nada que não seja objeto de discussão e sobre o qual os estudiosos não manifestem opiniões contrárias. A questão mais trivial não escapa à nossa controvérsia, e não somos capazes de produzir nenhuma certeza a respeito das mais importantes. Então, nós vimos um discurso muito semelhante a esse do Hume. Nós vimos tanto no Locke como no Berkeley e também no discurso do método do Descartes. Então, a situação do pensamento filosófico é triste. É uma situação triste onde não há nada de estabelecido, tudo é passível de dúvida, de discussão, e aparentemente mesmo o vulgo lá fora é capaz de julgar pelo vozerio aqui de dentro da academia que as coisas não vão bem no interior da filosofia. E essa situação do saber humano, das ciências, se deve a um problema de fundamento. Então o problema é o princípio, o ponto de apoio, o fundamento, a base sobre o qual as ciências foram construídas. Então, o homem dotado de discernimento e de saber percebe facilmente a fragilidade do fundamento, até mesmo daqueles sistemas mais bem aceitos e com as maiores pretensões de conter raciocínios precisos e profundos. Então, como boa parte desses autores com os quais nós temos lidado ao longo desse curso, Hume também identifica um problema no fundamento do conhecimento humano, e a sua proposta é rever esse fundamento, refundar o conjunto das ciências a partir de um fundamento inteiramente novo, capaz de garantir, aí sim, garantir o conhecimento humano, estabelecendo os limites daquilo que os seres humanos podem ou não conhecer. Então, tendo em vista esse problema fundamental na origem do saber, cumpre ao filósofo conferir um novo ponto de apoio sobre o qual o conjunto das ciências possa ser construído. E o Hume diz: é evidente que todas as ciências têm uma relação maior ou menor com a natureza humana, ou seja, com a mente humana, aquilo que constitui os fenômenos humanos, os fenômenos mentais, e que alguma dentre elas possa parecer se afastar dessa natureza, a ela sempre retornará por um caminho ou outro. Então, mesmo a matemática, a filosofia da natureza e a religião natural dependem, em certa medida, da ciência do homem, pois são objetos do conhecimento dos homens que as julgam por meio de seus poderes e faculdades. Então, todas as ciências humanas, mesmo aquelas que parecem muito distantes, dependem do conhecimento da natureza humana, dependem do conhecimento dos fenômenos mentais, porque todas as ciências fazem uso dos poderes e faculdades da mente. E essa ciência da natureza humana, sendo uma ciência justamente sobre esses poderes e faculdades, inclinações, tendências, noções, tudo isso que constitui a mente humana ou a natureza humana, todos os seus princípios, uma vez que essa ciência será uma ciência sobre esses poderes e faculdades, esse conhecimento será de grande utilidade para todos os outros conhecimentos, para todas as outras ciências, porque todas as ciências têm uma menor ou maior relação com a mente humana. Conhecendo a mente humana, consequentemente, nós poderemos desenvolver esses outros saberes que dependem da mente. Então, o ponto de apoio para o conjunto dos conhecimentos humanos deve ser a ciência da natureza humana, também chamada de ciência do homem. Então, o novo fundamento para o conjunto do saber humano, para todas as ciências, é a própria ciência da natureza humana. E por quê? Por isso que eu acabei de dizer, porque todas as ciências têm uma relação com a mente humana, com seus poderes, dependem dos poderes e faculdades mentais. Então, ao conhecer pela ciência da natureza humana esses poderes e faculdades, suas capacidades, seus limites, nós estaremos contribuindo também para estabelecer
as capacidades dos seres humanos ao investigar determinados objetos, os limites de suas faculdades, aquilo que o ser humano pode ou não conhecer, garantindo finalmente a possibilidade de conhecimento para os seres humanos. Então, todos os saberes instituídos pelo homem, pelos seres humanos, perdão, têm alguma relação com a natureza humana, pelo que a adequada investigação dessa natureza, da mente humana, dos fenômenos mentais, dos fenômenos da vida humana, torna-se não só uma tarefa obrigatória, como também uma tarefa que deve proceder a todas as outras. Então, a ciência da natureza humana, na filosofia do Hume, é o fundamento de todos os saberes, porque é imperativo que se conheça a mente, que se conheça as suas capacidades, para então possa-se trazer os outros benefícios para outros campos do saber. E também esse é um exame propedêutico, é um saber propedêutico. Antes de começarmos a fazer matemática, a começarmos a fazer filosofia da natureza, a começarmos a fazer a ciência da religião, a religião natural, como o Hume fala na introdução, nós devemos proceder ao exame da mente. Propedêutico no sentido de ser anterior a todos os outros exames. Conhecendo a mente, conhecendo os fenômenos mentais, o modo como a mente produz esses fenômenos, o modo como a mente é determinada, quais são suas tendências, quais seus princípios. Isso tudo é importante para que conseguimos trazer vantagens para os outros campos do saber. É impossível dizer que transformações e melhoramentos seríamos capazes de operar nessas ciências, em todas as outras ciências, se conhecêssemos plenamente a extensão e a força do conhecimento, do entendimento humano. Então, conhecermos até onde vai a capacidade de conhecer, a capacidade do entendimento, sua força, seus poderes, suas faculdades, suas capacidades. E se pudéssemos explicar a natureza das ideias que empregamos, bem como das operações que realizamos em nossos raciocínios. Então essa é a filosofia da natureza humana, de uma maneira bem resumida, claramente exposta na introdução do Tratado da Natureza Humana. Então, no âmbito dessa nova ciência, a mente humana, em seus conteúdos e modos de operação, é trazida para o centro da investigação. O progresso no âmbito do conhecimento, portanto, depende essencialmente do estabelecimento dessa ciência que examinará o funcionamento da mente e de seus conteúdos, o modo como a mente opera com esses conteúdos. Se, portanto, essas ciências mais distantes a que o Hume referia, a matemática, a filosofia da natureza e religião natural, mostram tal dependência em relação ao conhecimento do homem, o que se pode esperar das outras ciências cuja conexão com a natureza humana é ainda mais estreita e íntima? A única finalidade da lógica é explicar os princípios e operações de nossa faculdade de raciocínio e a natureza de nossas ideias. A moral e a crítica tratam de nossos gostos e sentimentos, e a política considera os homens enquanto unidos em sociedade e dependentes uns dos outros. Então aqui, como dito anteriormente na advertência, o Hume já está trazendo alguns assuntos que supostamente serão tratados em outros livros. Está falando da moral, da crítica, da política, e que infelizmente esses livros nunca foram escritos. Temos o livro da moral, mas não temos o livro da política e o livro da crítica, da estética. Então, essas quatro ciências, a lógica, a moral, a crítica e política, compreendem quase tudo que possamos ter algum interesse em conhecer, ou quase tudo que possa servir para aperfeiçoar ou adornar a mente humana. Então, se na matemática, na filosofia da natureza e na religião natural nós podemos podemos desenvolver esses saberes a partir do conhecimento da mente humana, a partir da ciência da natureza humana, imagina nesses outros ramos do conhecimento que estão muito mais próximos ainda da mente humana, que são a lógica, a moral, a crítica e a política. Imaginem os imensos ganhos, as grandes vantagens que poderão ser trazidas para esses campos dos saberes a partir do conhecimento da nossa mente. Hume propõe deste modo não apenas um novo exame dos fundamentos do conhecimento,
Portanto, ao pretender explicar os princípios da natureza humana, estamos de fato propondo um sistema completo das ciências. Então, aqui a ciência da natureza humana, ao se falar dos fenômenos mentais a partir da aplicação do método experimental de raciocínio, a partir dessa proposta, nós faremos uma reforma completa do sistema de nossas ciências, porque a filosofia da mente, essa filosofia da natureza humana, ela terá implicações em todo o conjunto das ciências humanas. Então, estamos de fato propondo um sistema completo das ciências construído sobre um fundamento quase que inteiramente novo e o único sobre o qual elas podem se estabelecer com alguma segurança. Então, o fundamento para o conjunto dos saberes humanos, o fundamento sólido, o fundamento seguro é a ciência da natureza humana, que trará benefícios não apenas para aquelas ciências que parecem muito distantes, como a matemática, parecem muito distantes da mente humana ou da natureza humana, como a matemática, a filosofia da natureza e a religião natural, como também para esses campos do saber que estão muito próximos da mente humana, como a lógica, a moral, a política e a crítica. Entre os parágrafos 7 e 10, o 10º parágrafo da introdução, o Hume fala, como empirista que é, da autoridade da experiência. Então aqui nós vemos o discurso, a defesa, a apologia de Hume da experiência como autoridade no âmbito da investigação filosófica. Hume concebe essa ciência da natureza humana, fundamento sobre o qual deve se assentar o conjunto dos conhecimentos humanos, como um saber essencialmente empírico. Se o pensamento exerce-se no âmbito da experiência humana, ele não pode de modo algum desvincular-se disso que é derivado da experiência, pelo que a ciência da natureza humana deve ser empreendida principalmente como um modo de filosofar experimental. Assim como a ciência do homem é o único fundamento sólido para as outras ciências, assim também o único fundamento sólido que podemos dar a ela deve estar na experiência e na observação, ou seja, na observação dos fenômenos mentais, das operações da mente, do modo como a mente opera com os conteúdos, que são as ideias, e na experimentação disso que se passa no interior da mente. Então, aquilo que Bacon e Newton, sobretudo Newton, mas Galileu também, fizeram no âmbito da filosofia da natureza, é o objetivo do Hume fazer no âmbito da filosofia da natureza humana, da ciência da mente humana. Não é de espantar que a aplicação da filosofia experimental às questões morais tenha tido que esperar todo um século desde a sua aplicação à ciência da natureza. Então, entre a aplicação dos filósofos da natureza do método experimental de raciocínio ao exame dos fenômenos naturais, teria aos olhos de Hume acontecido 100 anos. E agora ele sim pretende ser quem vai aplicar os pressupostos metodológicos da filosofia experimental ao conhecimento da mente humana. E para que o estudo desses fenômenos possa ser levado a efeito, pretende-se recorrer ao método experimental de raciocínio, transferindo o procedimento experimental de pesquisa, utilizado com grande sucesso por homens como Galileu, Boyle e Newton no exame da natureza física, para o âmbito das questões acerca da natureza humana. Lembrando aqui que nós estamos no período da Revolução Científica, mais uma vez lembrando isso, das grandes conquistas dos filósofos da natureza, do desenvolvimento de uma nova ciência que não é mais a ciência qualitativa de Aristóteles, mas a ciência quantitativa, realizada dentro de laboratório, a partir unicamente da observação dos fatos e da experimentação dos fatos, e das grandes conquistas que filósofos como Galileu, Boyle, Newton, Kepler teriam alcançado ao
aplicar-se ao se dedicarem à ciência desse ponto de vista experimental. E Hume, como todos esses outros autores sobre os quais temos falado, ele está em grande débito com essa compreensão. Ele é filho desse espírito, esse espírito moderno da revolução científica e de aposta no método experimental de raciocínio para se conhecer. Aqui Hume acredita que aplicando esse método, tal como esses três autores, Galileu, Boyle e Newton, fizeram grandes avanços na filosofia da natureza, ele poderá fazer também na filosofia da mente ou na ciência da natureza humana. Parece-me evidente que a essência da mente, sendo-nos tão desconhecida quanto a dos corpos externos, ou seja, nós também, aos olhos de Hume, nós não conhecemos assim tão bem o que se passa no interior de nossas mentes, apesar da proximidade. A mente é aquilo que parece estar mais próximo de nós mesmos, as nossas operações, os conteúdos de nossas mentes, e mesmo assim a mente é tão desconhecida quanto os corpos externos que a filosofia da natureza pretende conhecer, que a física está tentando conhecer a partir da aplicação do método experimental de raciocínio. Deve ser igualmente impossível formar qualquer noção de seus poderes e qualidades de outra forma que não seja por meio de experimentos cuidadosos e precisos, e da observação dos efeitos particulares resultantes de suas diferentes circunstâncias e situações. Então, aqui, para fins de explicação do seu projeto, Hume está igualando os corpos externos, os objetos da física, com a mente humana, que é objeto da filosofia da natureza. Ambos são tão desconhecidos, são igualmente desconhecidos para os seres humanos. A mente, de modo algum, é mais conhecida por sua proximidade, é mais conhecida do que os corpos externos. Então, tal como com tanto sucesso esses outros filósofos aplicaram o método experimental para conhecer esses corpos externos, os objetos da física, o Hume também, apesar disso, apesar da mente parecer mais próxima de nós e mais conhecida, ela não é. Ela é tão desconhecida quanto os corpos externos, e por isso é legítimo, e isso aqui é a justificação de Hume para fazer a aplicação desse método ao estudo da mente humana. A mente é tão desconhecida quanto, por isso é legítimo aplicar esse método para que possamos conhecer os fenômenos mentais, estabelecendo assim um novo fundamento para o conjunto das ciências, para o conjunto dos saberes, reformando, por assim dizer, toda a filosofia. E o limite da investigação filosófica será a experiência, o campo do experimentável e observável. Esse princípio é extremamente fundamental para tudo o que será discutido de agora em diante na filosofia humeana. Embora devamos nos esforçar para tornar todos os nossos princípios tão universais quanto possível, rastreando ao máximo nossos experimentos, de maneira a explicar todos os efeitos pelas causas mais simples e em menor número, ainda assim é certo que não podemos ir além da experiência. E qualquer hipótese que pretenda revelar qualidades originais e últimas da natureza humana, ou seja, aquelas qualidades que não são dadas na experiência, deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica. Eu vou voltar a esse princípio do limite da experiência várias vezes ao longo de minhas exposições, para que vocês possam ver de que maneira Hume é extremamente fiel ao pressuposto empirista, ao pressuposto da autoridade da experiência. Hume, de modo algum, pretende falar sobre aquilo que não é dado à experiência humana. Como nós veremos, a experiência humana é o conjunto de nossas impressões e de nossas ideias, que Hume chama de percepções. Então, Hume jamais poderá falar sobre aquilo que está para além do campo das percepções. Consequentemente, Hume
será um cético sobre a existência dos objetos do mundo externo. Daí, por isso, aqui nós precisamos compreender, e aqui eu estou adiantando alguns pontos, de que maneira o Hume conjuga essas observações positivas sobre possibilidade de conhecimento com as suas observações negativas sobre a impossibilidade de conhecimento. Os seres humanos podem conhecer tão somente aquilo que é dado na experiência. Nós temos impressões e ideias, nós temos percepções, mas nós jamais poderemos saber, por exemplo, se essas impressões e ideias são causadas, em último caso, por Deus, como queria Berkeley, ou pelos objetos externos, como queria Locke e Descartes. Então, sobre a existência dos objetos do mundo externo, por exemplo, Hume vai ser um cético. Nós simplesmente não podemos saber se existem ou não objetos. Estamos, por isso mesmo, desprovidos de todo e qualquer conhecimento? Claro que não, porque nós temos o conhecimento que é oferecido pela experiência, o conhecimento das nossas percepções, que é o conhecimento das impressões e ideias. Mas, como dito, o limite da investigação como experiência, a experiência, as percepções, impressões e ideias, e o modo como elas se conectam, é um princípio a qual o Hume manter-se-á fiel ao longo de todo o Tratado da Natureza Humana, e eu acredito que nós poderemos ver isso claramente no decorrer das exposições de agora em diante. A experiência, portanto, será a autoridade máxima nos assuntos tratados pela ciência da natureza humana. Ao ver que atingimos o limite máximo da razão humana, ou seja, a experiência, sossegamos satisfeitos, ainda que no essencial estejamos totalmente convencidos de nossa ignorância. Mais uma vez, voltando ao caso dos objetos do mundo externo, que é esse problema tão célebre na história da filosofia, pensado por Descartes, e como vimos, várias respostas distintas são apresentadas a esse problema. A resposta do Hume é uma resposta cética. Estejamos totalmente convencidos de nossa ignorância. O resultado da investigação humeana é justamente mostrar que nós não podemos saber se esse mundo existe ou se nossas impressões, nossas ideias são produzidas por Deus ou por nossa própria alma ou por objetos do mundo externo. Isso nós nunca poderemos saber, e o resultado então é o convencimento de que somos ignorantes a esse respeito. Mas estaremos seguros de pelo menos estarmos respeitando os limites do que podemos conhecer, não extrapolando os limites estabelecidos pela própria experiência. Então, se eu não sei se há objetos no mundo externo, pelo menos eu não estou assumindo equivocadamente o princípio de que eles existem, de que eles são causas das nossas impressões e de nossas ideias. Então, estejamos totalmente convencidos de nossa ignorância e percebamos que não somos capazes de indicar nenhuma razão para nossos princípios mais gerais e sutis, além de nossa experiência de sua realidade. Então, ao se manter a autoridade, aqui há erros no slide. Mantendo a autoridade da experiência, o Hume se compromete também com aquele princípio metodológico do Newton de nunca apresentar conjecturas e hipóteses. Então, ou seja, apresentar princípios que não são fundados sobre a experiência, dizer sobre o que não está apoiado na experiência. Falar que há objetos no mundo externo seria apenas uma conjectura ou uma hipótese, porque nós não temos experiência desse mundo para podermos nos posicionar sobre isso. O limite do que nós percebemos é um conjunto de impressões e de ideias. Então nós estamos presos ao conjunto de nossas percepções, e falar sobre o que está para além desse conjunto é conjecturar, é apresentar hipóteses, e um filósofo experimental não pode fazer isso. Esse é um pressuposto do método seguido por Hume.
O autor pode extrair uma satisfação ainda mais requintada da livre confissão de sua ignorância e de sua prudência em evitar o erro em que muitos incorreram, a saber, o de impor ao mundo suas conjecturas e hipóteses como se fossem os princípios mais certos. Então o Hume de modo algum pretende ir além do campo da experiência e oferecer hipóteses. Se não é dado na experiência, se não é dado no campo das percepções, Hume decide por manter o silêncio, ainda que seja preciso para isso reconhecer a sua ignorância. Então eu encerro aqui a primeira parte de nossa exposição com uma breve introdução ao pensamento humeano e com essa leitura rápida da introdução do Tratado da Natureza Humana, em que um texto extremamente importante para se compreender tudo o que será dito de agora em diante sobre Hume, sobretudo e por favor, se atenham a essa ideia do compromisso que Hume tem, que ele se manterá fiel ao longo de toda a obra com a autoridade da experiência, mesmo que para isso ele seja obrigado a fazer confissões extremamente que causam muita perplexidade, que causará muita perplexidade aos seus leitores, como por exemplo a dificuldade de se falar sobre a mente humana ou sobre algo que está para além dessas percepções. E aqui, como eu disse anteriormente, nós vimos isso só para ilustrar as dificuldades que o Hume precisa enfrentar ao se manter fiel aos princípios da filosofia experimental, e que ele opta por manter-se fiel ainda que diante dessas perplexidades. Nós vimos que o próprio George Berkeley reconhece que nós não podemos ter ideias da nossa mente, nós não temos ideias, as nossas ideias não podem representar, enquanto entidades inertes e passivas, algo que supostamente é ativo e que é algo que é supostamente ativo, ou seja, não temos ideias da nossa própria mente, mas de que maneira nós podemos conhecer essa mente de que nós não temos ideia? O Berkeley apela à noção de intuição, nós temos uma noção relativa dessa mente que nós não percebemos. O Hume, diferentemente do Berkeley, manter-se-á fiel ao pressuposto metodológico da experiência e dirá: não temos ideia, nós não temos nenhuma impressão da nossa mente para além do conjunto de nossas experiências particulares, das nossas percepções, das nossas impressões e ideias. Portanto, não posso falar sobre essa suposta substância mental que está por trás dessas percepções, operando, o que causa grande perplexidade não apenas para os autores do período, como até hoje. Hume é bastante conhecido por essas hipóteses, a princípio confusas ou bizarras, mas que são perfeitamente condizentes com os princípios estabelecidos em sua filosofia. Então, eu encerro por aqui. No próximo encontro, nós começamos a falar sobre os conteúdos da mente, ou seja, aquilo que primeiro o filósofo da natureza humana precisa se dedicar, que são as percepções de sua própria mente, as suas impressões e as suas ideias.